Olá, curiosos e curiosas, tudo bem? Então senta que lá vem a história! Você já parou para pensar em como tudo começou? Antes mesmo de existirem livros, cidades ou até mesmo governos, a humanidade já estava construindo sua história. Esse período gigantesco que vai desde o surgimento dos primeiros hominídeos até a invenção da escrita é o que chamamos de pré-história. E olha só, estamos falando de um intervalo de milhões de anos. Descobertas recentes mostram que já existiam hominídeos há pelo menos 6 milhões de anos. Ou seja, nossa caminhada sobre a Terra é muito mais antiga do que a maioria das pessoas imagina. O Homo sapiens, que significa homem racional, surgiu por volta de 90 mil anos atrás. Já o Homo sapiens sapiens, nossa versão atual, apareceu há mais ou menos 35 mil anos. E desde esse momento, a humanidade nunca mais parou de evoluir. Você pode estar se perguntando, se não havia escrita, como é que sabemos de tudo isso? A resposta é simples. Através dos vestígios. Restos de ferramentas, armas, fósseis, ossos, pinturas nas cavernas, pedaços de cerâmica. Tudo o que os primeiros seres humanos deixaram para trás virou pista para arqueólogos e historiadores reconstruírem o quebra-cabeça do passado. E para organizar melhor esse estudo, os especialistas dividiram a pré-história em dois grandes momentos, o Paleolítico e o Neolítico. Vamos entender cada um deles. O Paleolítico é a fase mais longa da pré-história. É o tempo em que os primeiros hominídeos apareceram e viveram como verdadeiros sobreviventes da natureza. Imagine o desafio. Não havia supermercados nem casas prontas. O ser humano dependia totalmente da caça, da pesca e da coleta de frutos e raízes para sobreviver. Por não produzir alimento, ele era nômade. Isso significa que vivia mudando de lugar, sempre em busca de regiões onde houvesse caça e recursos naturais. Para se proteger, usava cavernas e também o que encontrava à disposição: pedras, galhos, ossos. Aos poucos, aprendeu a transformar pedras em ferramentas, como raspadores e furadores que facilitavam o dia a dia. Mas talvez a maior conquista dessa época tenha sido o domínio do fogo. Pense comigo, o fogo não só trazia calor nas noites frias, mas também afugentava animais perigosos e mais tarde passou a ser usado para cozinhar alimentos e endurecer cerâmica. No começo, o ser humano apenas preservava o fogo quando o encontrava na natureza, por exemplo, em um raio que atingia uma árvore. Depois, aprendeu a produzi-lo. Isso foi um divisor de águas. E como essas pessoas viviam? No Paleolítico, as pessoas viviam em pequenos grupos, chamados de hordas, e não existia a ideia de propriedade privada. Tudo era compartilhado. A caça, os frutos, as ferramentas, apenas objetos pessoais como roupas e adornos eram de uso individual. E é nesse período que surge algo fundamental: a arte rupestre. Nas paredes das cavernas, nossos ancestrais desenhavam animais. Mas não era apenas por beleza. Havia um sentido mágico e ritualístico. Eles acreditavam que ao pintar os animais poderiam garantir sucesso nas caçadas. Esse costume é conhecido como magia simpática. Além disso, muitos pesquisadores acreditam que nessa época começaram as primeiras manifestações religiosas, já que em alguns túmulos foram encontrados objetos enterrados junto com os mortos, sugerindo uma crença na vida após a morte. Agora vamos avançar no tempo e chegar ao Neolítico, também chamado de Pedra Polida. E aqui acontece uma transformação tão grande que os historiadores a chamam de Revolução Agrícola. O ser humano aprendeu a plantar e cultivar a terra. Isso muda tudo. Ele deixa de ser apenas coletor e caçador para se tornar produtor de alimentos. Com a agricultura, nasce a possibilidade de se sedentarizar,
ou seja, de se fixar em um lugar. Essa mudança trouxe várias consequências. A produção de comida mais estável reduziu a fome, aumentou a expectativa de vida e fez a população crescer rapidamente. Além disso, os humanos começaram a estocar alimentos, o que deu mais segurança contra períodos de escassez. As primeiras aldeias surgiram próximas a rios e lagos, porque a água era essencial para a agricultura. Em algumas regiões, surgiram até as palafitas, que são casas construídas sobre estacas de madeira na beira da água. Além da agricultura, as pessoas também começaram a praticar o pastoreio e a desenvolver novas técnicas como a tecelagem, a cestaria e a cerâmica. A vida ficou mais organizada e a humanidade deu um grande salto em direção ao futuro. Por volta de 6.000 anos antes de Cristo, uma nova descoberta mudou a história. O ser humano começou a utilizar os metais. Primeiro o cobre, depois o estanho e com a fusão dos dois surgiu o bronze. Mais tarde veio o ferro, muito mais resistente. Com essa inovação surgiu também a divisão do trabalho. Enquanto alguns se dedicavam à agricultura, outros produziam ferramentas e utensílios. A produção aumentou tanto que passou a sobrar. E é aí que nasce um problema. O excedente de alimentos e bens que antes era de todos começou a ser apropriado por alguns. É nesse momento que surge a propriedade privada. A terra, os animais e as ferramentas deixam de ser coletivos e passam a ter dono. Isso gerou desigualdade social. E para proteger essa nova organização, criaram-se as leis e, consequentemente, o Estado. Agora, haviam pessoas responsáveis pela administração, outras pela defesa militar e também os sacerdotes, responsáveis pelos rituais religiosos e pelo culto aos mortos e à natureza. E, finalmente, com a invenção da escrita, a humanidade dá um novo passo gigantesco. Deixa de apenas viver a história e passa a registrá-la. É o fim da pré-história e o começo da história propriamente dita. Mas eu te pergunto, como estudar algo tão extenso? Os historiadores dividiram o tempo histórico em 4 grandes fases. A Idade Antiga, que começa com a invenção da escrita cerca de 4.000 anos antes de Cristo até a queda do Império Romano do Ocidente em 476 d.C. A Idade Média, que vai de 476 até 1453, quando cai Constantinopla, capital do Império Bizantino. A Idade Moderna, de 1453 até 1789, com o início da Revolução Francesa. E a Idade Contemporânea, de 1789 até os dias de hoje. É importante lembrar que essa divisão foi criada por historiadores europeus, com base em acontecimentos do próprio continente. Em outras regiões do mundo, a história seguiu outros caminhos, mas essa linha do tempo ainda é a mais utilizada como referência. Então, se a gente parar para pensar, a pré-história não é apenas um período distante. Ela é o alicerce de tudo que vivemos hoje. Foi nesse tempo que aprendemos a caçar, a falar, a desenhar, a plantar, a nos organizar em sociedade e, finalmente, a registrar nossas experiências. Cada pedra lascada, cada pintura em caverna, cada semente cultivada foi um passo que trouxe a humanidade até aqui. E conhecer essa trajetória é fundamental para entendermos não apenas o passado, mas também o presente e o futuro. Se você curtiu essa viagem pela pré-história e quer continuar descobrindo mais sobre a nossa caminhada ao longo do tempo, já deixa o like, compartilha e se inscreve no canal História Bendita e ativa o sininho. Comenta aí abaixo o que você achou do vídeo. Aqui a história é contada de um jeito leve, envolvente e direto, do jeito que você gosta. Porque você sabe, uma história bem dita é uma história bem entendida. Valeu, fui!